Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais uma edição do Conecta Terceiro Setor, um espaço de aprendizado, de conhecimento, de informação sobre o trabalho desenvolvido pelas organizações da sociedade civil, iniciativas sociais, movimentos sociais, também chamado de terceiro setor. Lembrando sempre, primeiro setor, o poder público, o governo, e o segundo setor, a iniciativa privada, formada pelas empresas. Aqui no Conecta Terceiro Setor, nesta edição, nós vamos conversar sobre um dos pilares essenciais para o desenvolvimento institucional do terceiro setor, que é a cultura de doação. E nós temos a alegria de receber Douglas Gonzalez, do Movimento por uma Cultura de Doação. Douglas, obrigada por estar aqui com a gente. Para mim é um prazer poder estar aqui, compartilhar aquilo que a gente tem feito no setor e, ao mesmo tempo, também falar sobre cultura de doação, que é algo que eu sou apaixonado e eu gosto de falar, até porque dei até umas 10 aulas aí sobre esse assunto. Que vamos conversar daqui a pouquinho. E o primeiro pedido que eu faço para os nossos convidados é que vocês se apresentem para a nossa audiência. Então, por favor, fale um pouquinho sobre o Douglas. Então, o Douglas, eu me defino o melhor possível como hoje, né? Como pai da Isabela, então a minha filhinha de 5 anos, foi uma pessoinha que mudou a minha vida, né? Eu sou um cara sonhador, eu sou um idealista, eu quero ver um mundo melhor, né? É isso que me move e eu quero ver um mundo melhor para minha filha, né? Então, eu acho que todos nós temos de que alguma forma nos engajarmos de alguma maneira para que o mundo possa ser melhor. Né? Eu acho que as coisas do jeito que estão não tá legal, então precisamos fazer diferente. Isso é uma realidade, né, diária. Bom, vamos começar já dizendo para a nossa audiência, explicando para a nossa audiência o que é o conceito, o que seria a cultura de doação. Tá bom. Então, a cultura de doação, ela é um conceito, né, que, na verdade, assim, a doação ela existe na cultura, né? E a gente pensa como que a doação pode se fortalecer e acontecer mais, acontecer melhor, ser recorrente de forma voluntária, livre, de que forma a gente pode impulsionar isso, né? E ajudar nessa compreensão de que a sociedade civil ela tem, de certa forma, a responsabilidade de cuidar de si mesmo, né? E cuidar daqueles que sofrem dentro de um sistema que é um sistema que produz marginalizados, excluídos, né? Então, como que a gente faz isso tudo? E aí a cultura de doação começa de vozes conversando do setor da necessidade de se ter um espaço ou de se ter um conceito a respeito de algo que nos ajude, né, a fazer com que isso se fortaleça de alguma forma. E a partir dessas conversas vão se articulando, né? E aí vão se articulando num movimento, que é o movimento por uma cultura de doação, que começa a pensar este conceito cultura de doação. Que até então não era uma coisa falada assim, né? Se você for há 20 anos atrás, ninguém falava sobre cultura de doação, né? E aí também, hoje em dia, a gente fala sobre cultura de tudo, né? Como a gente falou aqui, cultura, né, da urgência, cultura do individualismo, do consumismo, do não sei o quê, por que não cultura de doação? Também cabe e vamos embora. E aí eu acho que nesse sentido começou a ter um esforço mesmo, um esforço coletivo de se pensar sobre isso e como conceituar isso, né? E aí houve uma evolução de pensamentos a esse respeito, né? Até se chegar num conceito mais... que eu não vou lembrar o conceito todo de cabeça aqui agora, tá, pessoal? Mas se você quiser, assista a aula que tá lá. Mas a gente vai pensar num conceito que vai ajudar as pessoas a entenderem e a perceberem a importância que a doação tem. A importância que a doação tem na vida privada e na vida pública. A importância que a doação tem na vida do próximo. Né? A importância que a doação tem nas causas sociais. Né? A importância que a doação tem na saúde. Né? Então, e entender que a doação, porque quando a gente também fala assim, filantropia, né? Quando a gente fala isso, filantropia, parece que é uma coisa que não faz parte do nosso mundo. Então parece que a gente não faz parte da doação, que só filantropos doam, que só gente que tem dinheiro doa, né? Então eu acho que a ideia também da cultura de doação vem democratizar, popularizar, diversificar, né? Falar que é de todo mundo, não é só de poucas pessoas, todo mundo pode doar, seja quanto for, quanto quer, quanto quiser, né? Então eu acho que vem desse lugar, assim, o pensar este conceito de cultura de doação, e que acaba sendo um pouco disruptivo também.
né? Você acaba criando crítica, criando espaços para amadurecimento, criando novas narrativas que engajem as pessoas na construção deste lugar, né? E como eu falei um pouco nas aulas, assim, eu digo aqui agora novamente, né? Eu acho que isso não é uma coisa que se cria, né? É uma coisa que se vivencia, né? A cultura ela acontece enquanto se vive, né? E para que se vive, né? Como a gente falou um pouco. Então, a cultura de doação, na mesma forma, é através desta vivência, dessas trocas, destes lugares, da construção do conhecimento, desses espaços para se falar a respeito, né? Tudo isso vai criando um movimento na sociedade e esse movimento, ele é, de certa forma, consciente, mas ele também é um movimento inconsciente. Né? Há coisas que acontecem que é igual quando você pega um travesseiro, quebra ele, solta as penas todas, não vai, e depois vai catar. Não cata. Foi. E aí as coisas acontecem a partir dali que você também não tinha, nossa, não tinha parado, não tinha feito estrategicamente para acontecer isso, mas acontece, porque as relações são dinâmicas. Né? Então, acho que é um pouco isso, não sei se... Acho que eu respondi, né? Mas tem mais perguntas. Não, tudo bem, pode ter pergunta. Eu só quero responder. E a cultura de doação, ela vai além do dinheiro? Sim, então, isso é uma coisa legal, porque eu acho que a gente fica falando de doação e também, quando a gente fala doação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é dinheiro, né? E acho que perceber que a cultura de doação, ela trabalha a generosidade. E tem como seu valor. Ela tem como seu valor a gentileza. Ela tem como seu valor a solidariedade. Ela tem como seu valor a gratuidade. Ela tem como seu valor a voluntariedade. Né? E aí eu trago esse ponto. Né? Então, se voluntariar é também uma forma de doar. Você pode doar um serviço, você pode doar um tempo a respeito de alguma coisa, você pode doar conhecimento. Você, por exemplo, eu nesse momento aqui estou doando conhecimento, né? Então é uma forma de doação. Você pode doar conhecimento, você pode doar bens materiais, não necessariamente dinheiro, né? Às vezes, pessoas, comida você pode doar, roupa você pode, enfim, bens materiais. Então existem diversas formas de se doar, né? O que é mais importante, eu acho, é você estar atento e escutar as necessidades, sabe? Estar atento às necessidades. Porque às vezes o pace, a velocidade do nosso mundo, ela é tão absurda, né? A Daiane colocou um post lá sobre a aceleração, né? De uma até as capacitações agora são acelerações, né? Então, aí a gente estava debatendo esse assunto, aí criou um post lá, e aí ela falando, Um post lá? Onde? no LinkedIn. Lá no LinkedIn da Daiane França. Vai lá, que vai ser muito bom, tem muitas coisas lá legais. E um beijo para ela, se ela estiver me ouvindo aí. E aí ela colocou lá, assim, tipo assim, que uma liderança de uma comunitária falou assim, mais uma aceleração, onde eu aperto o botão para desacelerar, né? Então, e tipo assim, acho que isso é uma coisa que o nosso tempo, ele tá numa velocidade muito grande a todo tempo, né? E a gente não consegue ter tempos de respiro para parar, porque se eu não consigo enxergar ou ouvir, né, a necessidade que uma causa ou que uma outra pessoa tem, eu não vou doar. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é se sentir responsável pela sociedade na qual a gente vive, se importar, ter empatia, que é um outro valor da doação, da cultura de doação, ter empatia, né, com as pessoas. Então, eu acho que tudo isso precisa ser revisto, porque a sociedade hoje, ela está um pouco adoecedora, assim, as pessoas estão adoecendo, né? Então, quando a pessoa pede assim, onde desacelera, tipo assim, meu Deus, tipo assim, né? Vamos olhar para as lideranças comunitárias, elas não são só um meio para o nosso projeto acontecer, ali tem uma vida, tem sonhos, tem coisas que ela quer fazer por ela mesma, então eu acho que isso, o respeito, o diálogo com a comunidade é importante, sim, nesse sentido, e acho que capta um pouco esses valores, assim, né? Porque eu não vou me voluntariar se eu tô cego ao que está acontecendo ao meu redor, sabe? Então, a percepção e a escuta desse lugar, das causas, das necessidades e dos problemas é importante.
E não pode-se mais falar, isso não é mais comigo. Sim, com certeza, né? Com certeza. Se não é mais com você, amigo, então, tipo assim, abre a cova, sepulta, porque você não precisa viver. Você não faz parte do mundo. Tipo, o mundo faz parte da gente, a gente faz parte do mundo. Ninguém é uma ilha, né? Ninguém isso daí é o do humanismo clássico, né? Tipo assim, o ser humano é o ser humano, em agregação, em comunidade, né? Um indivíduo não pode se negar a perceber que existe algum adoecimento na sua comunidade. O problema é que, assim, se nós estamos falando de comunidades que são menos complexas, isso é mais fácil de perceber, porque ao indivíduo adoecer, ele afeta toda a comunidade. O problema do lugar mais complexo, com mais complexidade, é que o indivíduo adoece, mas não necessariamente afeta a comunidade. Afeta porque sempre afeta, mas não necessariamente esse lugar é percebido mais como algo que afeta. Então, não tem importância, né? Então, eu acho que, tipo assim, não todas as pessoas têm importância. Todas as pessoas, a gente tem que ir todo mundo junto para frente. Eu não posso ir para frente matando gente. Qual é a lógica de se fazer um negócio desse, né? Não dá. Então, eu acho que ninguém pode se dizer não é comigo, sabe? É com você, sim. Há alguma coisa, algum talento, alguma coisa em você que pode contribuir para algo e para a melhora de algo. E é uma via de mão dupla, tanto da divulgação das organizações, dos movimentos, das iniciativas sociais mostrarem o que fazem, quanto do indivíduo também ir atrás das causas que mais lhe fazem sentido, né? Sim, claro. Eu acho que isso é uma coisa que a pesquisa do Som Brasil tem mostrado, que as classes mais jovens, os mais jovens, né, o perfil mais jovem, né, eles têm se engajado mais em doar. Né? Eles têm se procurado doar mais, têm aumentado o número desse perfil que doa. E isso eu acho que é um dado interessante para a gente pensar, né? Essa coisa da percepção de responsabilidade sobre alguma coisa. E isso, em parte, é também responsabilidade das organizações que começam a mostrar as questões ambientais, que começam a mostrar as questões de adoecimento, as questões com relação à mulher, e isso vai sendo divulgado, e as pessoas vão lendo mais sobre isso, vão se informando, vão entendendo, e vão dizendo, opa, isso daqui faz sentido eu participar. Né? Então é esse o lugar de troca mesmo que você falou, né? Acho que levantar a bola para alguém cortar, né? Acho que, ou tipo, a gente poder entender o papel de cada um e se fortalecer. Então, as organizações, conforme elas dão mais transparência, falam o que fazem, apontam os problemas, porque as organizações, elas são, de certa forma, a maneira que se estruturou para a sociedade civil, né, endereçar esses problemas, ou seja, dizer, tem um problema de fome. Então a gente a gente se organiza e a gente faz alguma coisa com relação a isso. Aí tem várias formas de se organizar, né? Tem desde não se organizar, de ser de que eu digo assim, não é nem numa questão de não querer, é do tipo de não ser institucionalizado, né? De não ser formal, então é uma forma de se organizar também, né? É uma forma de dizer assim, não, eu quero uma coisa orgânica. Não, eu quero uma coisa mais formal. Não, eu quero um endowment, quero, tipo assim, o ápice da formalidade, né? Então, aí que entra o Ministério Público, um monte de coisa. Então, eu acho que, tipo assim, existem os lugares. Então, onde pode estar o meu lugar? E existem também pessoas que vão procurar novas formas de se fazer. A IA tá aí para dizer, né? Então, vai contribuir, não vai, não sei. É um debate. Mas eu percebo que, tipo, a troca, ela é fundamental. Tanto para poder engajar com narrativas. E quando eu falo narrativas, às vezes eu não gosto muito desse termo, eu vou ser sincero, porque dá essa sensação de que, tipo assim, de que não é uma verdade, que é uma coisa criada, de que é uma história, sabe essa coisa assim? Do tipo do mundo da não verdade e tal, não sei o quê. Mas o que eu quero dizer com isso é que, tipo assim, os seres humanos viveram e conseguiram sobreviver contando histórias. Se a gente for olhar primitivamente, né? Então, eu acho que é isso, é contar histórias reais, histórias verdadeiras, que estão acontecendo mesmo, né? De violências e de tudo mais que tem acontecido.
Então, ao contar essas histórias, existe um lugar de denúncia, né? Existe um lugar de engajamento, de inspiração, existe um lugar de esperançar alguma coisa. Então, e existem formas de se contar, né? Porque quando a gente fala o que está acontecendo, ou passa um retrato de alguma coisa, por trás daqueles dados são vidas que estão ali, né? E, tipo assim, ali não é um número, são vidas. Quando fala, assim, de violência, de morte e tal, pessoas que estão sofrendo, e isso vai gerar mais necessidade na sociedade. Necessidade terapêutica, necessidade médica, necessidade, enfim. E aí é uma bola de neve. Então, como que a gente para esse círculo vicioso, sabe? Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa conversar mais. E as organizações entenderem que quando elas falam, elas não falam só para captar. Elas falam também nesse lugar de fazer conhecer, sabe, de conversar com a sociedade, né, de falar a história mesmo, que tem histórias, e as histórias são vida, né, de certa forma. Então, eu acho que a gente, às vezes, instrumentaliza muito e acha que a história ou a transparência é só para captar, mas ela tem também um papel engajador na sociedade como um todo. E aí me leva a te perguntar, qual a diferença, ou se há diferença, entre cultura de doação e captação de recursos? Eu acho que doação e captação são filhas gêmeas irmãs. É isso, né? Então é como se fosse duas faces de uma mesma moeda. Você olha para um lado, tem a doação. Você olha para o outro lado, você tem a captação, né? E aí, a grande questão é que a captação, ela está sempre tentando instrumentalizar a doação, tá? E eu acho que a cultura de doação, ela acaba trazendo um papel de tentar, tipo assim, se romper desse lugar de ser instrumentalizado. Eu acho que isso talvez faça parte do jogo, viu? Eu acho que, tipo assim, tem o seu lugar. Mas as irmãs precisam se ouvir, né? E até no grupo lá, o pessoal falou assim, tem que dar as mãos, andar juntas no grupo do movimento, né? Do pessoal discutindo lá sobre algumas questões nesse sentido. Então, eu vejo assim dessa forma, sabe? Eu acho que trazer essa metáfora, acho que ajuda a gente a entender um pouco, né? Porque eu acho que se a instrumentalização, se a doação, ela é completamente instrumentalizada, ela é sequestrada do seu propósito, sabe? Esse lugar, tipo assim, ela pode até certo ponto ter um pragmatismo ali, mas se for só pragmatismo, aí a doação ela perde o seu sentido, sabe? Eu penso assim, né? Assim, tem gente que vai discordar de mim, viu? Você pode discordar de mim, não tem problema nenhum, mas é a maneira como eu enxergo, sabe? Eu não sei se respondeu, mas eu acho que é um convívio que precisa ser escutado de um lado e de outro, né? E andar junto, né? Porque, por exemplo, sem doação você não faz captação. E sem captação pode ser que a doação chegue, mas vai chegar muito precária e muito menos do que ela chegaria se tivesse uma estrutura de captação, né? Então, então por isso que eu acho que se a captação ela vem no sentido de criar canais para fortalecer os lugares de doar, eu acho isso fantástico. Agora, se a doação começa a entrar num jogo de competição, de tipo assim, de exclusão de organizações, né, por diversas estruturas excludentes que a gente sabe que existem, aí a gente entra num lugar que é muito feio. Existe doação acontecendo? Existe. Pessoas entendem que a doação tem uma consciência a respeito de causas sociais e tal, isso aqui. Existe. É uma coisa que ela tipo, para todo mundo, não é? Então, em termos de Brasil, não existe. Existem grupos sociais sobre cultura de doação. Que, tipo assim, que isso está começando. Agora precisa furar bolhas, entendeu? Não é uma cultura que está em todo lugar. Se eu chegar no norte hoje e falar para uma pessoa assim, pô, você sabe o que é a cultura de doação? A pessoa vai olhar para minha cara e vai achar que eu tô falando inglês, talvez. Ou não precisa ser só lá, mas até aqui em São Paulo também.
né? Então, eu acho que a gente ainda está num lugar em que ela não é algo generalizado, mas eu acho que ela está sendo gestada, sabe assim? Aquela coisa que tá, tipo assim, uma hora vai parir e vai acontecer. É esse lugar, eu acho que tá, sabe? Então a gente já começa a ter algumas questões de narrativas engajadoras, a gente já começa a ter pesquisas, começa a ter prêmios sobre o assunto, começa a ter. Então, vai movimentando, aí tem podcast sobre, aí tem agora uma aula sobre. Então, e aí essa coisa, o que eu sinto de sentimento agora, percepção, nesses 5 anos que eu estou no movimento, né? Quase metade do tempo de existência do movimento. Eu percebo que tá pegando. É uma coisa, sensação que eu tenho, sabe? Pelo menos dentro da sociedade civil organizada, esse termo tá pegando, não sei te dizer por quê, que causas disso e tal, e eu sinto que as pessoas gostam do termo, sabe? É um termo que areja alguns lugares, sabe assim? Deixa arejado algumas coisas na conversa, nas discussões e tudo mais. Mas o que eu sinto é isso, é esse lugar assim de estar sendo gestado, de que existe já aderência em alguns lugares, em algumas coisas, né? Mas eu acho que ainda tem um caminho aí pela frente, né? Eu não posso dizer que ela é incipiente, que é como se, porque para mim falar que ela é incipiente no Brasil, ela é como se tivesse startada no Brasil para tudo lá, no Brasil, de uma forma generalizada. Eu acho que isso não tá, mas existe uma gestação desse lugar. Eu acho que é promissor. A iniciativa Dia de Doar amplia a cultura de doação? Com certeza! Eu não tenho dúvidas disso. Então, tipo, e a gente, agora o Dia de Doar tá vindo para o movimento, né? Para uma cultura de doação. Eu acho que o Dia de Doar, ele ainda não, assim, ele decolou com com a Carol Farias. Beijo, Carol. Amo você. Ele decolou com ela, né? Mas eu acho que ele ainda pode chegar num lugar assim muito maior, né? De mobilização assim de uma forma mais abrangente mesmo, né? E hoje eu percebo que é a narrativa que tem mais potência de engajar, né? E não vejo outra ainda que tenha chegado nesse lugar. Então é um lugar com muito potencial para fazer muita coisa muito boa, eu acho. O Dia de Doar é um dia específico do ano em que o Brasil todo, as organizações do Brasil todo, aliás, de vários países do mundo se mobilizam para ampliar a doação, né? É uma ferramenta, uma iniciativa aí que amplia também a cultura de doação dentro de casa. Falando dentro de casa, numa resposta anterior sua, você disse que os jovens estão doando mais. A doação, ela já estão doando mais do que antes, enfim. Você acredita que a doação, o conceito doação já pode virar ou já virou assunto de dentro de casa, na família mesmo? No almoço de domingo, por exemplo? Isso é o que a gente sonha como movimento. Eu não acho que o assunto doação tenha chegado às mesas. Talvez alguns assuntos, causas sociais, eu acho que sim, já começou a chegar. Isso ajuda, porque chegar ao assunto causas sociais, a gente está num caminho. Eu acho que já começou, a gente conversa hoje já num churrasco sobre algumas questões, enfim. Eu sei que tipo, tem uma polarização absurda, né? E às vezes é muito difícil conversar sobre isso. Mas, mesmo conversas difíceis têm que ser conversadas, né? E eu acho que a gente precisa, talvez, dar os espaços de cada um para absorverem o que se sabe, conseguir dialogar com as diferenças e tal. Então, eu acho que a gente está começando a falar sobre essas questões das causas sociais, dos problemas sociais, que acho que é uma coisa também que eu acho que está se fortalecendo de conversar, né? Eu acho que antigamente nem se cogitava falar sobre isso, né? Falar sobre violência da mulher. Não se falava, né? Eu acho que hoje já se fala, né? Então, eu acho que e isso tudo é um papel da sociedade civil organizada, que tá ali, tipo assim, meio que, às vezes, berrando, né? Enfim.
Mas eu acho que a doação ainda não chegou nesse lugar. Alguns lugares acho que conversam, eu doei, eu fiz isso, é, mas eu acho que não numa forma cotidiana, né? Eu acho que, tipo, e acho também que o brasileiro ainda tem um pouco de vergonha de falar sobre doação, de certa maneira, né? De falar, eu doei para não sei o quê, sabe? Tipo assim, não é. Então a gente também precisa, talvez, dizer que tá tudo bem falar que doou, que, sabe, tá tudo bem. É Acho que bonito é falar. importante, é bonito falar que doou, é bonito falar que você fez algo em prol de uma causa, em prol de alguém, né? Então, eu acho mas eu acho que existem algumas dificuldades culturais brasileiras, que a cultura de doação ela precisa tocar nesses pontos, né? E acho que a gente tem um caminho aí pela frente. Acho que as novas gerações elas estão muito mais preocupadas com o sentido de viver, o sentido da vida, sabe? Acho que as gerações mais antigas elas estavam preocupadas com o viver. Ou Tipo assim, sobreviver. ou sobreviver, né? Então era trabalhar, 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 conseguir ter um dinheiro para pagar as contas, tal, não sei o quê, e os meus filhos poderem ter como estudar. Acho que essa foi a geração do meu pai, digamos assim, né? E do pai do meu pai, talvez. É, E acho que agora as gerações estão pensando assim, mas eu não quero viver assim. Existe esse lugar também, né? Eu quero ter sentido, a minha vida precisa ter sentido. Eu quero viajar, eu quero conhecer coisas, eu quero, sei lá, e o quanto mais. Então eu acho que a geração ela vem com essa energia. Eu acho que é uma energia ótima para a doação explodir, sabe? Mas vamos ver, próximos capítulos. A estava do processo, né? Sim, sim, sim. Você poderia dizer uma ou duas formas da gente ampliar a cultura de doação, mas formas assim que o nosso público, por exemplo, pode colocar em prática assim que terminar essa entrevista? Ampliar a cultura de doação. Eu acho que uma primeira que é muito fácil, sabe? A primeira que é muito fácil e que tem a ver com a pergunta que você acabou de fazer é falar sobre. É falar sobre doação, né? Eu acho que a forma de ampliar é que cada um que está me vendo aqui chegar com uma pessoa e conversar, poxa, eu não sei, que tipo de organização será que eu posso me envolver? O que que eu posso fazer para poder, sabe, resolver o problema tal e tal e tal e tal? De que maneira eu posso, sabe, como eu posso contribuir financeiramente? Existe alguma organização no meu bairro, na minha rua, que está fazendo o quê? Porque eu acho que assim, às vezes a gente quer ir para lugares grandes, sabe? E eu acho que quando a gente vai para essa coisa do ampliar, eu acho que a gente tem que ir para lugares pequenos. Então, tipo assim, cara, a minha associação de bairro, uma organização do meu bairro, ou, não gosto da cara do presidente da associação do meu bairro. Beleza, acontece, ninguém precisa gostar de todo mundo, né? Mas você pode procurar um lugar onde tenha próximo, sabe? Conhecer. Por quê? Porque eu acho que, tipo assim, eu quero fazer alguma coisa sobre proteção à criança. Cara, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer quem já está trabalhando com isso. O que que existe? Né? Então é esse lugar. Então conhece os seus lugares de bairro, vê, você esteja próximo, né? E aí quem sabe você começa a doar, ou como voluntariado, ou como recurso financeiro, ou como, enfim, né? Porque essas organizações são as mais necessitadas, né? Então, eu acho que eu começaria na ampliação da doação por aí. Eu acho que o do falar sobre doação e do olhar o meu entorno, que é aquela coisa que eu falei, do perceber necessidade, né? Sabe? Eu vou, sei lá, acabar com a fome no Brasil. Meu, peraí, calma. Tipo, olha para o seu lugar onde você está, a partir dali, você pode ir abrangendo e talvez ir chegar num lugar de acabar com a doação no Brasil, com a fome no Brasil. Mas às vezes acho que os grandes atos estão nos lugares pequenos, sabe assim? Tipo, e, e, e os atos pequenos, cotidianamente feitos, produzem uma enorme diferença, né? Então eu acho que eu acho que olhar o entorno do que tá consciente e percebendo o que está acontecendo no seu entorno, né?
E às vezes pode ser uma coisa simples, pode ser um cuidado de bairro, sabe? Não precisa. E isso daí não tem demérito nenhum. É um cuidado, né? Então eu acho que é aquela coisa assim de achar que tem que ser uma coisa estupenda, maravilhosa. Sabe esses negocinhos? Às vezes esses lugares pequenos são muito mais valiosos, né? E tá ali numa recorrência, promovendo uma sustentabilidade para uma organização, né? Eu acho que tudo isso vale. Eu acho que eu pensaria nessas duas. Respondi duas. Sim, sim, sim. Vamos falar um pouquinho do movimento por uma cultura de doação. Qual o olhar do movimento para ampliar cada vez mais a cultura de doação? Eu acho que o primeiro olhar do movimento, né? Eu acho que a gente precisa dar um histórico um pouquinho, porque senão fica meio, né? Então você imagina que há 10 anos, 11 anos atrás, quando o movimento começou, né? Você não tinha pesquisa sobre doação no Brasil, né? Então, como que eu vou falar, fazer ou fomentar a cultura de doação se eu não tenho nem pesquisa sobre doação no Brasil, né? E eu não tenho dados muito sistematizados e tal. Hoje a gente está vivendo uma realidade bem diferente. Existem algumas pesquisas que são feitas, e são feitas com, com uma frequência até, né? Enfim, é, e que são importantes hoje no setor e nos ajudam bastante, né? É, e aí, então, acho que o MCD começa com esse olhado, tipo assim, cara, uma tela em branco meio que, sabe? E aí, o que que a gente faz aqui? E aí, eu, ouvindo muito esse lugar, assim, de onde o MCD está partindo, eles saíram com 3 situações que eles precisavam abordar. Uma era uma narrativa engajadora. A outra era mapeamento de dados, precisava se fazer alguma coisa, né? E a outra era um fundo sobre promoção de cultura de doação. Para promover, ou seja, ações que promovem cultura de doação, um fundo para ajudar essas ações, né? Que também Então, assim, criou-se um fundo, o Fundo BIS, né? A gente fez os mapeamentos e aí foram surgindo pesquisas ao longo desse tempo de 10 anos. E aí eu acho que dentro desse mapeamento, né, a gente também montou as diretrizes, e as diretrizes foram meio que parâmetros para que os nossos mapeamentos de dados acontecessem. Então, o que que a gente fez? A gente pegou os dados das diversas organizações sobre pesquisa, de Pesquisa do Ação Brasil, Censo GIF, BISC e outras pesquisas também sobre Brasil, né? Então, a gente pegou esses dados, a gente fez como se fosse tipo uma matriz desses dados, né? E a matriz desses dados eram as diretrizes. Então, os dados dialogavam com as diretrizes. Então, era como se fosse, beleza, agora eu tenho dados que vão dialogar com diretrizes que mostram espaços desse campo da cultura de doação e como eles estão, né? Então, além disso, foi feito recomendações para que os membros pudessem atuar dentro de algumas recomendações, se eles quisessem. Cada um entende o seu papel e ali a gente, pô, esse lugar aqui precisaria talvez ter isso, ter aquilo, né? Então a gente pegou essas diretrizes e aí fez esse cruzamento. Quando fez esse cruzamento, a gente agora consegue, se você olhar o termômetro, o mapeamento de iniciativas e o termômetro da doação, né, que a gente fez, né, a gente consegue ter uma fotografia de uma evolução até, dependendo do dado, porque alguns dados começaram de um tempo mais antigo, outros são mais recentes, então você não consegue ter uma evolução de tudo, mas você consegue ter até às vezes uma evolução, né? Principalmente no termômetro, ele mostra um pouco isso assim, sobre como que está aquilo dentro de uma recomendação da diretriz. Então, tipo assim, aí agora se eu pegar e abrir aquilo aqui assim na mesa, eu consigo meio que fazer um diagnóstico, né? Desculpa, fazer um diagnóstico da coisa. E aí a gente teve o dia de doar, que foi a da narrativa. Então foram as 3 coisas e aí isso meio que se consolidou. E a gente tem agora esses que lançamos no final do ano passado, fechando o planejamento estratégico das diretrizes e do mapeamento e tudo mais. E aí agora, o que a gente tem? A gente tem todo um diagnóstico,
que agora é esse planejamento agora. Então, o que o MCD vai fazer? Então, agora o MCD vai sentar o bumbum na cadeira, vai olhar para tudo isso, vai ouvir o que todo mundo falou nos grupos focais que a gente está fazendo, nas entrevistas e tudo mais. E com todos esses lugares, a gente vai tentar olhar e dizer, putz, aonde a gente pode agir agora? Como numa tentativa de articular isso. Não vou falar de articulador, que parece que é a gente, mas não, cara, é muito mais os membros do que a gente. Então, então é esse lugar agora que a gente está, sabe? De olhar para esse cenário que não está posto, sabe? Que está meio que diagnosticado, mapeado, um lugar mais concreto, que dialoga com o que a gente entende que o campo é, em termos de cultura de doação, tá? E aí agora a gente vai pensar, a partir disso, o que a gente vai fazer. E aí o dia de doar está chegando e tentar integrar o dia de doar com isso que a gente vai tentar propor para os membros, né? Então, membros, e aí, o que vocês acham da gente fazer isso daqui a partir de agora? Então, eu acho que chegou num tempo, e eu cheguei a falar isso também, que eu acho que a gente está num lugar onde a gente pode ser de iniciativas e ações, sabe assim? Acho que isso. Tipo assim, a gente tem construiu um alicerce ali, e aí agora a gente pode subir algumas colunas. Então, que colunas são essas? Sei lá, colocando numa metáfora aqui bem... Então, eu acho que é esse lugar hoje que o movimento tá, sabe? Não sei se... Eu sei que isso não responde, porque eu não trouxe nada para você, mas, assim, de novo, mas ao mesmo tempo também eu acho que diz aonde a gente está, né? Então, e eu acho que isso é muito legal, né? A gente não tinha nada. Eu acho que isso... De onde você está pisando, né? Sim, acho que a consciência de onde a gente está chegando. Uma coisa que a gente falou entre a gente ficou muito feliz que tudo foi entregue, sabe? E tudo foi entregue com excelência. Então agora é a gente sonhar o futuro, assim, né? Sabe? A gente está nesse lugar hoje agora. Muito bom. Durante algumas falas suas também você disse, olha, no curso... falei sobre isso, no curso aquilo. O Douglas é um dos professores voluntários da Escola Aberta do Terceiro Setor e ele gravou um curso muito especial aqui para você ser aluno também da Escola Aberta do Terceiro Setor. Então, Douglas, por favor, gostaria que você falasse um pouquinho do que o aluno, o que a aluna vai aprender com você. Fiquei muito feliz por essa oportunidade. Falar sobre um tema que eu amo, que é a cultura de doação, né? Então a gente vai trabalhar o conceito de cultura de doação. Então muitas das coisas que eu falei aqui na entrevista estão lá no curso com muito mais detalhes, né? Então a gente vai partir de um lugar sobre cultura, sobre doação, compreender esses termos, entender a construção da cultura de doação ou da ideia de cultura de doação, como que ela se passa e se dá, né? A gente falou sobre as diretrizes muito mais detalhadamente do que... Aqui eu só falei diretrizes, mas são 5 diretrizes, então a gente tem promover a educação para a doação, a promoção de narrativas engajadoras, criar um ambiente favorável para a doação, fortalecimento das organizações da sociedade civil e fortalecimento do ecossistema promotor de uma cultura de doação. Então, essas são as diretrizes, são os lugares aonde o MCD entende que o campo funciona, né, que ele se dá. E é a partir dessas diretrizes que a gente vai fazer tudo, né, a partir desses lugares. E eu acho que é importante a compreensão dessas diretrizes, sabe? Porque isso foi uma coisa que não nasceu da noite para o dia. Demorou muito tempo para ser pensada, formatada, né? Como eu posso compreender a cultura de doação? Como essa ideia pode ser materializada, de que maneira, onde que ela se dá? Então, e como, sabe? O que contribui para ela? Então, foi muito esse esforço. Eu cheguei no final, tipo assim, quando estava no finalzinho eu participei do último workshop da construção das diretrizes, eu acho, não me lembro. Então, tem algumas coisas aí. Foi a minha chegada assim, no MCD. E aí o curso, cara, eu acho que está muito bacana porque ele não só fala de cultura de doação, mas ele fala de vida, de sentido de vida, ele fala de compreensão do nosso papel na sociedade
né, enquanto cidadãos. Então, eu acho que ele vai trazendo outras coisas que fazem parte desse lugar também. A gente fala um pouco sobre algumas pesquisas, onde a gente traz alguns dados que traçam algum panorama sobre as doações e tal, né? Então, eu acho que ele tenta trazer de uma forma completa uma compreensão sobre o que é cultura de doação, né? Eu acho que depois desse curso, você não pode dizer que você não sabe o que é uma cultura de doação, ou o que é a cultura de doação, ou o que é cultura de doação. Não dá. Então, eu convido vocês a participarem, né? Então, vocês podem ir no site da escola, vai estar lá, e acho que vai ser muito legal. Então, eu deixo aqui já o site para que você acesse e encaminhe também para quem você gostaria que conhecesse ainda mais sobre a cultura de doação. www.escolaberta3setor.org.br. Seja você também um aluno deste curso do professor Douglas. Não pelo professor Douglas, mas bem que o curso é bom, que a escola é boa. Douglas, estamos finalizando aqui, chegando ao Já? Já. Então, microfone aberto para suas considerações finais. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à escola, né, pela confiança, pela oportunidade, por permitir que a gente pudesse ter esse espaço, né, que é um espaço que contribui, né, contribui para a disseminação do conhecimento, né, contribui para a educação sobre doação, né, contribui também para engajar pessoas a respeito do assunto, e eu acho que de uma maneira ou de outra contribui para uma sociedade melhor. Eu espero que você, que esteja me ouvindo ou aqui na entrevista ou no curso, né, consiga um dia sonhar um Brasil mais doador sempre. Porque esse é o nosso lema, é o que a gente acredita, é o que a gente quer e é como a nossa sociedade vai ser melhor cuidada. Aí, obrigado para vocês também. Tudo isso para a construção de uma sociedade mais justa, mais feliz, mais inclusiva, mais justa, mais equitativa e sustentável, que está no nosso conceito de isso. Cultura de doação. É isso, Douglas. Obrigada mesmo pelo seu tempo, pela generosidade de estar aqui com a gente. Em nome de toda a audiência do Conecta Terceiro Setor, dos alunos da Escola Aberta do Terceiro Setor, muito obrigada. Não, eu que agradeço. Obrigado a vocês. E obrigada a você também que esteve conosco até agora em mais esta edição do Conecta Terceiro Setor. Novamente, um espaço de aprendizado, de informação e conhecimento para que a gente possa ampliar ainda mais o desenvolvimento institucional do nosso querido terceiro setor. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima edição. Até lá!